agora em setembro a gente se prepara para a época de Micael, né? Viemos nesse caminho de olhar para o feminino, de olhar todas essas questões que vivem nesse feminino em mim, e agora uma outra faceta, um outro tema que me move muito, que é as festas cristãs. E esse mês, então, nós vamos fazer esses encontros, esses diálogos, para que a gente possa ir construindo juntos o que é a espiritualidade, qual é a relação com a antroposofia, né? Como que a gente entende espiritualidade e antroposofia. A antroposofia é uma linha filosófica, vamos colocar assim, né? Mas mais do que uma linha filosófica, é um estilo de vida no sentido de princípios. A antroposofia nasceu pelo Rudolf Steiner, que foi um filósofo que começou os seus estudos esotéricos junto com a Helena Blavatsky, da Teosofia, e depois houve ele migrou, né, dessa base da Teosofia, ele foi e instituiu a antroposofia. Antro tem a ver com o humano, sofia com sabedoria. Então, essa busca pela sabedoria humana. Se a gente puder voltar um pouco no tempo e olhar a espiritualidade lá nos primórdios, ela era muito ligada à natureza, aos fenômenos da natureza, né? Esses grandes ciclos da natureza. Depois nós tivemos uma influência muito grande dos dogmas, né? E aí a gente ligou a espiritualidade às igrejas, aos dogmas, às religiões que vinham trazendo para a gente muito essa relação de ter um intermediário, né? Dessa relação de ter uma intermediação entre o ser humano e o espiritual, né? Então, onde precisaria dos gurus, dos padres, dos pastores, e tudo isso fez com que a humanidade, o ser humano, né, em geral, seguisse por esse caminho como que por um padrão, né? Então, as regras, os dogmas precisavam ser acolhidos e serem vividos por todos. E quando a gente vai pensando no que a antroposofia traz nesse olhar para a espiritualidade, a gente vai chegar justamente num dos grandes temas que o Steiner sempre falou, que foi, inclusive, né, o primeiro livro que ele lançou, que é a Filosofia da Liberdade. Nesse olhar da antroposofia em relação à espiritualidade, a gente sai de uma questão dogmática e vai em busca da liberdade. Então, esse caminho de desenvolvimento, né, esse caminho de Sofia, né, que é a sabedoria, a gente começa a olhar de uma forma que não é externa, não é de fora, um dogma, uma religião de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E como isso, né? Como que a antroposofia vê isso? Justamente nesse caminho do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Porque quando a gente vai entendendo que o Cristo está em mim, ele está aqui, né, nessa força crística que vive dentro de mim, eu começo a perceber e a entender que quanto mais eu estiver ligado aos meus valores, ao meu desenvolvimento espiritual, mais livre eu vou estar. Mas isso, muitas vezes, não é simples, não é um caminho que a gente consegue despertar.
né? A gente precisa justamente de experiências e vivências que nos ajudam a ir colhendo esses lugares de autoconhecimento. E as festas cristãs, e esse caminho das festas cristãs, são esses grandes marcos que acontecem durante o ano todo, são essas oportunidades que a gente tem para acessar esse, esse nicho de autoconhecimento em relação ao que cada uma dessas festas nos traz. Eu sempre trago uma imagem que eu digo que né, nesses momentos das festas cristãs é como se todas as forças espirituais elas jorrassem sobre nós aqueles aspectos que a gente precisa desenvolver. Então, fazendo mais um link, o caminho das festas cristãs é o caminho do Cristo, né? Do que o Cristo viveu na Terra. E isso, se a gente for pensar, o que é o Cristo? Né? O Cristo não é esse ser fora, onipotente, né? Que está ali julgador, como muitas vezes alguns dogmas querem trazer para a gente. O Cristo, dentro da visão da antroposofia, ele é interno, ele é vivo dentro de cada um de nós. Então, quando a gente pensa que o Cristo, né, na figura de Jesus, percorreu vários marcos de desenvolvimento dentro da história dele, como ser humano encarnado aqui na Terra, isso são esses marcos e são essas pistas, né, que ele deixou para que a gente possa se desenvolver enquanto ser humano encarnado na Terra e se aproximar cada vez mais dessa força crística. Então, é bacana a gente pensar nessa relação, né? O Cristo nasceu, né, como ser humano encarnado na Terra. E aí a gente começa lá na parte justamente dessa preparação para o nascimento do Cristo, que é o advento. O advento prepara para esse nascimento do Cristo. Depois vem o Natal, depois vem as 12 noites santas, que é esse período que a gente se prepara para esse ano que vai nascer, para esse novo ano. E a gente segue na Semana Santa, fazendo toda aquela reflexão, né, do que precisa morrer, para o que precisa renascer. Essa renovação que a Páscoa nos traz e que a Semana Santa vai acessar. E São João, né, em junho, né, onde a gente vai justamente trazer essa luz interior, aquecer, né, essa luz interna, essa luz que precisa brilhar, né? No céu brilham estrelas, na terra brilhamos nós. Nós precisamos brilhar com a força de São João, entender o sacrifício que ele faz para que o Cristo possa nascer dentro de nós também em São João. E chegamos então na festa de Micael. Micael é uma festa de futuro, é uma festa que a gente ainda está descobrindo, né? Então, é uma festa que a antroposofia traz para a consciência da humanidade, porque Micael traz essa força de futuro, essa força onde a gente precisa lapidar a nossa alma da consciência enquanto humanidade.